Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós iremos estar trabalhando sobre poesia, vamos continuar nesse gênero, e especificamente o soneto. Então, o que é o soneto? Já foi colocado na aula anterior que soneto é um texto poético que segue uma estrutura fixa, ou seja, foge-se daquelas normas gramaticais que vocês trabalham sempre no artigo de opinião, na dissertação, na carta oficial, mas vem-se agora regras sobre esse gênero estudado, no caso o poema, que é o soneto. Denomina-se soneto, daqui um pouquinho, denomina-se soneto um poema de forma fixa. Então, se ele tem uma forma fixa, isso quer dizer o quê? Que você tem que seguir as regras desse gênero. Ele é formado por 14 versos, sendo que são apresentados esses 14 versos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes, ela é composta de 2 quartetos e as duas últimas estrofes é composta de 2 tercetos. O que quer dizer 2 quartetos? Quartetos nada mais é do que estrofes com 4 versos e tercetos nada mais é do que estrofes de 3 versos. Então, o soneto ele é formado ele é um texto composto de 2 quartetos e 2 tercetos, nessa ordem, tá? O nome desse gênero lírico é originário do italiano soneto, que significa pequena canção, ou, de forma literal, pequeno som. Por que pequeno som? Porque nós sabemos que um poema, uma poesia, ele tem ritmo. Então, por isso que ele coloca esse pequeno som. Este gênero foi introduzido em Portugal por Sá de Miranda no ano de 1527. E Luís de Camões foi o responsável por torná-lo popular e pelo seu sucesso. Então, Sá de Miranda, que era um poeta português, lançou o gênero, mas quem conseguiu propagar o gênero foi Camões. A estrutura do soneto. Lembrando novamente que toda vez que se fala em estrutura, fala-se de organização textual. Ao falarmos da estrutura desses sonetos, primeiramente nós devemos nos ater à métrica, que é o primeiro importante ponto estrutural desse texto. Então, gente, quando alguém vai fazer um soneto, ele tem que saber o seguinte, que existe uma métrica pré-estabelecida pelas regras desse gênero. E você tem que estudar essa métrica para você conseguir elaborar um soneto. O soneto ele é composto de 14 versos, como eu falei, e cada um deles possui a mesma métrica, isto é, cada um dos 14 versos deve apresentar o mesmo número de sílabas poéticas. Então, por exemplo, se você faz o primeiro verso com mais ou menos de 7 sílabas poéticas, o segundo verso ele tem que seguir mais ou menos aquela estrutura ali. Você não vai colocar o primeiro verso com 7 sílabas poéticas e o segundo com 2 sílabas poéticas, né? Porque a questão estrutural vai estar errada. Os sonetos eles podem ser apresentados em 3 formas de distribuições de versos, a saber: o soneto petrarquiano ou italiano, que é aquele que possui 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos, né, que é os quartetos e os tercetos. Existe também o soneto inglês ou shakespeariano. Essa fórmula de soneto apresenta 3 quartetos e um dístico. O soneto monostrófico, estruturar, composta por uma única estrofe de 14 versos. Além da métrica, outro ponto observável na composição do soneto é a ordem que os versos apresentam as rimas. Em se tratando de quarteto, podemos encontrar 3 principais formas de posicionamento das rimas. São as rimas entrelaçadas ou opostas, como A, B, A. Então, eu tenho um estrofe de 4 versos. A primeira palavra terminou e cada uma, você vai fazer a rima observando a última palavra de cada verso, que nós vamos ver agora futuramente. Então, se a primeira rimar com a 4, que é quando ele coloca aí, ó, A, B, A, B, a primeira rimou com a quarta e a segunda rimou com a terceira,
tá? Essas são as rimas entrelaçadas. As rimas alteradas, que é o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. E as rimas emparelhadas, que ocorre quando o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. Tá? Então, nós iremos, como vai ter uma atividade sobre isso aí, quando vocês chegarem no momento de produzir um soneto, vocês vão usar o soneto petrarquiano ou italiano, que é aquele que possui 2 quartetos e 2 tercetos. Agora, o tipo de rima é vocês que vão decidir, se vocês querem as entrelaçadas ou opostas, as alternadas ou as emparelhadas. Lembrando que eu quero saber que tipo de rima você usou, então não é fazer de qualquer jeito, você tem que ver que você tem que seguir a estrutura pré-estabelecida pelas normas desse gênero. Confira a seguir um famoso soneto de Camões. Eu amo esse soneto, gente, particularmente. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence. É ter com que nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, observa aí. Vamos analisar qual deles que ele utilizou. Ele utilizou o petrarquiano, o monostrófico ou o shakespeariano. Então, a forma como ele fez esse soneto aí é esse primeiro aí, ó, o italiano, tá? Agora, o tipo de rima, ó, observa lá. O ver rimou com doer. Sente rimou com descontente. Querer com perder, gente com contente. Vontade com realidade e amizade lá embaixo, ó. Vencedor, favor e amor. Então, vai se encaixar em qual aí, ó? Vai se encaixar nas rimas entrelaçadas ou opostas, ok? Vamos voltar. Observa que ele finalizou com um questionamento. E aí nós vamos para a atividade. Atividade 1 sobre soneto. Você vai pesquisar vários sonetos, não pode esse que eu acabei de apresentar. Você vai escolher aquele que despertar um sentimento em você, qualquer tipo de sentimento, tá? Sentimento de amor, de ódio, de raiva, de esperança, de alegria. E aí, mas eu quero que seja soneto. E aí você vai escrever no caderno de produção de texto e vai ler na aula seguinte, ok? E a atividade 2, que essa aqui eu vou estar agendando com vocês, né, mais pra frente. Vocês vão ler este soneto que tem aí, tá? Eu coloquei pra você, de Gregório de Matos. E aí tem umas questões sobre esse soneto, tá certo? Aí você tem 2 opções nessa atividade. Imprimir e só responder no caderno. Ou você pode copiar todas as questões e já ir respondendo baseada no texto, tá ok? Finalizo com: a poesia imortaliza tudo que há de melhor e de mais belo no mundo. Então, quer dizer que ela fica para sempre, é algo imortal. Um abraço a todos e até a próxima.